Boa noite a todos os internautas que estão acompanhando a programação da Louva RNTV, a TV que o povo gosta e Deus ama. Eu sou a Ariana Costa e está começando mais um Sala Gospel, um programa cristão que é focado na anunciação do Reino de Deus e no ensino da sua justiça. E aqui do meu lado está o pastor Wendel Costa. Boa noite, pastor Wendel. Boa noite, Ariana. Boa noite a todos, ouvintes, telespectadores, internautas que estão assistindo aí o Sala Gospel. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor possa nos usar através desse canal, através do programa, para abençoar a vida de vocês. Pois é, gente, e como eu sempre faço no início do programa, não poderia deixar de fazer, eu vou ler um pouquinho da palavra de Deus, certo? Um trechinho da palavra que está lá no livro de Salmos. Você pode abrir no Salmo 119. A gente vai ler do versículo 1 ao 20, certo? Eu vou dar uns pulinhos aqui no meio, eu vou dizer para vocês, na hora que eu for pular, de um versículo para outro mais na frente, certo? Aí você fica ligadinho, escutando, que Deus, tenho certeza que vai falar ao seu coração, como falou aqui ao meu e ao do pastor Wendel, certo? Então, vamos acompanhar. Salmo 119, no Antigo Testamento, do versículo 1 ao 20. Está escrito assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. A gente vai pular agora para o versículo 5. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. A gente vai pular para o 11 agora. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E agora vamos pular para o 14. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Então vamos parar por aqui no versículo 20, certo? E a meditação que eu quero trazer para vocês, meus queridos, desse trechinho, que vai do versículo 1 ao 20, é o seguinte. Se você prestou atenção quando eu estava lendo aqui, ele falou: meditarei nos teus preceitos, darei atenção às tuas veredas, tenho prazer nos teus decretos. Como são felizes os que obedecem aos teus estatutos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. A minha alma se consome de perene desejo das tuas ordenanças. Você reparou? Ordenanças, decretos, preceitos, mandamentos. Muitas pessoas acham que esses preceitos, mandamentos, decretos são aqueles relacionados à lei de Moisés. Mas o salmista não está falando disso aqui. E sabe como é que a gente entende isso? Porque no tempo que o salmista escreveu o salmo, ele já entendia a lei de Moisés. Ele já tinha aquela lei. Era só ler e obedecer. E era o que os judeus faziam naquela época. Mas por que ele diz: a minha alma se consome de perene desejo das tuas ordenanças? Quando ele já sabia que ordenanças eram essas e só era praticar. É porque o que o salmista está dizendo aqui são as ordenanças, os preceitos e os mandamentos dos quais Deus criou todas as coisas. Não foi com a lei de Moisés que Deus criou todas as coisas. A justiça de Deus, ela existe antes do nosso mundo ser formado. Então é dessas leis que o salmista está falando aqui. Ele quer entender como foi que Deus criou todas as coisas. Ele quer andar nessa justiça. Ele quer andar na justiça do reino de Deus, que já existia antes da nossa terra ser criada, antes do nosso universo ser feito. Então é disso que o salmista está falando aqui. Ele quer andar na justiça de Deus, que é perfeita, naquela justiça com a qual ele criou todas as coisas e também nos criou, nós seres humanos. Então é disso que o salmista está falando, e é nessas ordenanças que nós devemos firmar as nossas vidas. E onde elas estão?
onde elas estão reveladas? Essas ordenanças, elas estão reveladas por Cristo no Novo Testamento. No Antigo, nós temos uma antiga aliança que está baseada em leis antigas, que era para fazer com que o povo de Deus, o povo de Israel, se mantivesse em santidade e em retidão até a vinda de Cristo de maneira forçada. Sim, porque aquele povo era um povo pecador, um povo duro de coração e que não tinha o Espírito Santo. Mas com o Espírito Santo dentro dos nossos corações, nós agora somos capazes de entender que existe uma justiça superior àquelas leis dadas a Moisés. Então é essa justiça que nós devemos entender. É essa justiça que Jesus Cristo nos revela. E é essa justiça da qual o salmista Davi falou aqui no Salmo 119. Era isso que ele desejava. E nós que estamos aqui hoje temos a dádiva de ter a revelação dada por Cristo à nossa disposição. Então é isso que nós devemos buscar. Por quê? O salmista diz aqui que nós seremos felizes se nós entendemos essa justiça. Que nós seremos abençoados porque nós não vamos nos decepcionar com as coisas dessa vida. Sim, ele diz aqui: quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos, então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Por quê? Porque quem anda na justiça de Deus, revelada por Cristo, a justiça pela qual Deus criou todas as coisas, está abençoado, não pratica o mal, anda em retidão, anda agradando a Deus, é feliz, é alegre, tem a paz do reino de Deus dentro do seu coração que o mundo não pode dar. Tem toda a providência deste reino na sua vida. Então, quem conhece essa justiça, quem busca entender o reino de Deus e a justiça de Deus revelada por Cristo, está vivendo a realidade que o salmista Davi desejava tanto. É isso que nós devemos desejar, é isso que nós devemos buscar. Então essa é a meditação que eu quero deixar aqui no início do nosso programa. E antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo sobre edificando a fé, a gente vai dar continuidade, né? Porque a gente tem falado sobre isso em vídeos anteriores, o pastor Wendel tem falado. Então nós vamos continuar sobre esse tema edificando a fé. E antes disso eu quero só avisar vocês que depois do nosso bate-papo nós teremos um videozinho, que é aquele do quadro Viver a Dois, que é apresentado pelos irmãos Cleison e Bruna. Então hoje, nesse quadro, eles vão falar para nós sobre os casais, não é? Sobre como cuidar das finanças. O tema é cuidando das finanças. Então, você que é casal, você que é casado, casada, que está assistindo aí o nosso programa, fique de olho, fique ligadinho, porque com certeza um dos maiores problemas que os casais enfrentam no casamento é cuidar das finanças. Então, os nossos irmãos Cleison e Bruna vão nos dar aqui dicas para a gente poder se acertar nessa área e ficarmos abençoados nas finanças no nosso casamento, certo? Então, agora nós vamos dar início ao nosso bate-papo sobre edificando a fé com o pastor Wendel. Boa noite, pastor Wendel, novamente. Boa noite de novo e vamos então dar continuidade à nossa meditação sobre esse tema, edificando a fé, um tema importantíssimo, é um assunto basilar, fundamental, porque a fé é a segunda doutrina básica que está listada lá no livro de Hebreus, no capítulo 6. É o arrependimento das obras mortas, é a primeira, e a fé em Deus. Então é fundamental, é através da fé que nós somos salvos. Está lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Tá? A fé é este meio, é o veículo, é o canal que Deus usa para nos salvar. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, também, Deus ali através do apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E uma passagem que eu considero tremenda, uma revelação tremenda da parte de Deus, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, definitivamente, o Novo Testamento traz uma aliança, toda uma aliança que é totalmente baseada na fé. A velha aliança, a lei de Moisés, ela não era baseada na fé. Você tinha que praticar todas as leis, quebrando alguma lei, tinha que oferecer sacrifício, então ela era meio que baseada nas obras, né? Embora que a fé já estivesse sendo já ali revelada também.
Isso é um assunto bem amplo, bem profundo. O Novo Testamento é todo baseado na fé, né? Então é importantíssimo a gente firmar a nossa vida e edificar a nossa fé. Então, como uma entrada, uma introdução, quero lembrar que a fé, ela precisa ser construída. De fato, quando você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, você nasce de novo em espírito. Esse novo nascimento estava predito pelo profeta Ezequiel. O Espírito Santo, através do profeta, falou realmente que Deus colocaria um novo espírito dentro de nós. Ele colocaria a palavra dele dentro de nós. E com isso, o ser humano, poderia andar na palavra de Deus. Porque o próprio profeta diz que Deus, aliás, falando para o povo que o povo não conseguiu andar na velha aliança, eles não guardaram a lei e Deus viria fazer uma nova aliança com o povo e, na verdade, com toda a humanidade, não apenas com a nação de Israel. E Deus colocaria esse novo espírito no coração dos homens. E com isso os homens teriam condições de obedecer a palavra de Deus, porque Deus trocaria a natureza humana. O problema do homem pecador, como ele é um problema de natureza. A natureza do homem é pecadora. Lá em Efésios capítulo 2, ele fala, Paulo ali, o Espírito Santo através de Paulo, fala que nós éramos por natureza filhos da ira. Então não adiantava uma pessoa que é pecadora por natureza praticar uma boa obra. Esta boa obra, ela não pode transformar o espírito, não pode mudar a natureza da pessoa pecadora. Somente Cristo, através da sua morte e ressurreição, tem condições de mudar essa natureza, transformando a nossa antiga natureza em uma natureza nova, uma natureza santa. Ele nos troca o espírito. Nós somos novas criaturas em espírito, no âmbito, no nível espiritual, não no nível físico, no nível da carne, do corpo e do intelecto, que é a alma, a psique. Nós precisamos de uma transformação. Nós precisamos construir a nossa vida com base nessa nova realidade espiritual. Em espírito nós somos novas criaturas, mas no mundo natural nós somos caídos, o nosso corpo é mortal, nossa carne é fraca para o pecado, ainda estamos na presença do pecado. O pecado, ele de perto nos rodeia, nós estamos no mundo caído, e aí é necessário que nossas atitudes, é necessário que o nosso ser, nosso eu, seja mudado, seja edificado, construído. Do mesmo jeito que nós aprendemos a viver uma vida de pecado, claro, havia uma natureza pecaminosa dentro de nós, mas houve um aprendizado aí, verdades, entre aspas, não verdades, mas ensinamentos do mundo foram feitos, desde criança. O mundo jaz no maligno, o mundo está caído, então fomos ensinados a andar da forma maligna que nós aprendíamos, em mentiras, em adultérios, em desonestidade, em cobiça, em ira humana, em muitas outras coisas, em idolatria, em feitiçarias, etc. Em incredulidade também, Então nós aprendemos e desenvolvemos uma vida egoísta, baseada, centrada em nós mesmos. E agora que nós nos convertemos a Cristo, nós estamos diante de uma nova realidade espiritual. Tudo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo nesse nível espiritual. E agora o resto da vida cristã que nós passamos aqui na terra será essa mudança que a Bíblia chama de santificação. É o processo onde eu dia após dia vou aprender a palavra, aprender as realidades espirituais e mudar a minha vida, construir a minha vida com base agora nas realidades espirituais, com base agora na palavra de Deus. Então isso é uma edificação, porque é uma construção, é um processo, não é instantâneo. A nossa salvação em espírito é instantânea. Nosso espírito é instantaneamente transformado, mas a psique, que é a alma, e ela é transformada a cada dia. Não é instantâneo esse processo, é um processo
que dura a vida toda aqui na terra. E o nosso corpo, que é mortal, que é fraco para o pecado, que é falho, ele será transformado na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, onde ele vai transformar os nossos corpos e receberemos corpos que a gente chama de glorificados, né? Corpos glorificados, imortais, não mais susceptíveis ao pecado. Pois é, gente, isso daí tudo leva tempo para acontecer, né? Está se cumprindo, né? Na verdade, não é de uma hora para outra que a gente aceita Jesus, não é de uma hora para outra que a sementinha da mensagem, não é, do reino de Deus, ela começa, ela vai germinar e de uma hora para outra, não é tudo assim instantâneo, não é? Tudo tem um tempo, tudo tem um momento e segue um processo, não é, pastor Wendel? Eu até escrevi um texto sobre isso, está lá no meu blog. Quem quiser acessar, o endereço do blog é www.anunciandooje.blogspot.com.br. Você pode acessar e ler o texto, A Fé Verdadeira em Deus. Esse texto ele fala um pouquinho como é que se aplica esse processo do nascimento em Cristo, o novo nascimento e do crescimento na fé até que a pessoa atinja uma maturidade. Então, pastor Wendel, não é de uma hora para outra, né, que a pessoa entra em contato com a mensagem do reino de Deus, essa mensagem cresce. Ela não cresce instantaneamente, leva um tempo, né? Isso, é aquele princípio que a gente já falou bastante aqui no Sala Gospel, eu tenho um estudo sobre isso, que é o princípio da parábola do semeador. Funciona como uma semeadura natural mesmo. Toda a nossa vida na terra depende desse princípio de semeadura, desenvolvimento e colheita. Então é um processo de semear uma semente que não é uma semente, é semelhante a uma semente natural, né? Porque de fato, se você pegar uma semente natural, porque é aquela coisa tão pequena às vezes, né? Uma semente tão pequena como um grão de mostarda pode se transformar em uma árvore grande. Então, o que é que tem dentro daquela semente? Basicamente, o que tem dentro daquela semente é um código genético, tem informação, né? Tem conhecimento, uma informação organizada dentro de cada semente e em contato com o solo produz, né? Vai desenvolvendo uma árvore que se for desenvolvida completamente vai dar frutos e vai ficar rígido, firme. Então é um processo realmente. Então, basicamente, a semente que faz você crescer em santificação é o conhecimento da palavra de Deus. Todas as verdades, todas as áreas da palavra de Deus, elas precisam ser conhecidas e compreendidas para que a gente possa crescer. Hoje eu quero falar sobre o pecado, né? O pecado e como o pecado ele vai tolher, né? Ou seja, vai obstaculizar. Estou usando as palavras mais difíceis, mas quer dizer, vai criar obstáculos, vai impedir esse crescimento. É muito importante a gente entender isso, entender por que eu preciso deixar o pecado, né? Porque já que eu não estou mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, e na graça eu sou salvo pela fé, né? Claro que muita gente usa essa questão, é salvo pela fé e tal, não precisa de obras, mas a verdadeira fé, está lá no livro de Tiago, a fé sem obras é morta, né? Acho que é Tiago capítulo 2, se eu não me engano, lá nos últimos versículos ele fala, a fé sem obras é morta. Então a verdadeira fé é essa fé que vem do Espírito, é fruto, né, de um convencimento do Espírito Santo. A verdadeira fé, ela vai ter obras correspondentes, né? Então eu quero falar um pouco, dando continuidade desse tema, sobre a questão do pecado. Pois é, muito importante a gente entender que quando nós entramos no reino de Deus, a gente está diante de uma justiça diferente desse mundo. E para a gente poder se adequar a essa justiça, porque notem que não é o reino de Deus que se adequa a nós, não é a justiça de Deus que se adequa a nós, mas nós devemos renovar o nosso entendimento com a verdade da palavra que Cristo ensina.
Então Cristo ensina uma justiça diferente desse mundo. Cristo ensina uma justiça diferente daquela que operava na lei de Moisés, que era condenatória, que condenava as pessoas, que levava as pessoas a entenderem que precisavam de uma justificação. Então agora nós temos uma verdade revelada por Cristo, que é a justiça de Deus na íntegra, aquela com a qual Ele criou todas as coisas e nos criou. Então, se a gente aprender essa justiça, logo nós vamos rejeitar o pecado. O pecado é a transgressão dessa justiça. Então é bom que a gente entenda isso, é bom que se nós tivermos a fé verdadeira em Deus, a fé verdadeira que aponta para Cristo e que recebe Cristo como seu Senhor e Salvador, logicamente e obviamente que nós vamos nos submeter à justiça de Deus como ela é. E vamos rejeitar todo o mal, tudo aquilo que transgride essa justiça, que é, em outras palavras, conhecido como pecado. Então o pastor ainda vai continuar falando sobre isso aqui. Isso, vou aproveitar, antes da gente entrar nesse assunto específico, chamar aí os nossos comerciais, falar um pouquinho do livro, né, dos 12 livros do Ministério Ágios. Também estamos preparando uns DVDs, ainda não temos nada de propaganda nesse sentido, mas são 2 DVDs, um sobre a parábola do semeador, que a gente já gravou muita coisa, mas vai estar ainda na parte de pós-produção, né, edição, e outro o DVD do testemunho da irmã Bruna, né, da autora do livro Tempo de Chorar, Tempo de Crescer. Esse DVD já foi gravado, também está nessa fase de pós-produção, né? Foi um DVD que teve várias músicas, ficou muito bonito, e eu creio que vai ser bênção, né? Então vou chamar rapidinho aí falando sobre os nossos livros. Voltamos já. Olá, queridos, o Ministério Ágios tem a honra de apresentar para vocês os 2 primeiros livros do Ministério: Amor, a verdadeira natureza de Deus, de minha autoria, onde eu compartilho um pouco daquilo que o Senhor me mostrou sobre a sua natureza de amor e natureza paternal, e o livro Tempo de Chorar, Tempo de Crescer, porque Deus permite o sofrimento, da irmã Bruna Monastirsky, onde ela compartilha um pouco do seu testemunho e aquilo que o Senhor ministrou ao coração dela acerca do sofrimento. São livros abençoados e você pode encontrá-los no site da editora Multifoco, bem como no site da Amazon Brasil. Que Deus te abençoe. Estamos de volta e agora nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui sobre edificando a fé com o pastor Wendel, né? Pastor Wendel. Vamos agora para Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Vou ficar por aqui. Então, é muito interessante o que o escritor aos Hebreus aqui, pelo Espírito Santo, né? Eu gosto sempre de enfatizar que essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo, é ele falando através de homens, mas ele compara a nossa vida de fé como uma corrida, e ele fala que existem embaraços e pecados, né, que nós devemos abandonar, devemos deixar. E a palavra embaraço no original quer dizer um peso. Em algumas traduções realmente traduzem como peso. Imagine você numa corrida, né, que nós estamos até caminhando e correndo, né? E eu estava até levando, eu estava correndo com a Oriana e estava levando aquelas garrafas maiores de água, né, com bastante água. Só aquilo ali já estava incomodando um pouco. Apesar de ser um peso pouco, mas eu evitei levar essa garrafa de água maior e passei a levar uma garrafa menor com pouca água, que era para exatamente não ter muito peso na corrida. Porque quanto mais peso você leva, mais dificuldade você vai ter em caminhar e em correr, né? A corrida da vida cristã é como uma maratona, porque é bastante longa.
Então, queridos, quanto mais embaraços, quanto mais pesos, mais se torna difícil a gente caminhar com Cristo. Esse peso não é Cristo que coloca, somos nós que colocamos. O fardo que Cristo nos chama a carregar é um fardo leve. Agora, se você tentar levar o fardo que Jesus nos chama a levar, né, a vida cristã, e você colocar na sua caminhada, colocar sobre a sua vida um peso, um embaraço, como ele diz aqui, então vai se tornar pesado essa caminhada, vai ter dificuldade. Quando a gente fala sobre edificar a fé, nós podemos entender que esses embaraços e o pecado, eles vão ser impedimentos para que a nossa vida continue a ser edificada, para que nós possamos construir a nossa vida. E o que seria, por exemplo, o embaraço? Seriam coisas que não trazem a edificação, né? A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios capítulo 6, e também lá no capítulo 10, o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Sempre quando você dedica a sua vida a coisas que não vão trazer edificação a você, isso estará se tornando um peso para você. Tem gente que passa horas e horas e horas, eu sempre acabo falando sobre isso, né? Horas e horas e horas vendo vídeos, fazendo maratonas de séries. E nessas séries, elas às vezes não é nem coisa assim pornográfica ou filme de terror, mas são coisas que não trazem edificação espiritual para as nossas vidas. Mas aí a gente dedica horas do nosso dia. Às vezes eu vi aí que a quantidade de horas que uma pessoa passa na TV, inclusive, é diretamente proporcional à condição financeira, né? Eu estava vendo isso, um coach aí falando sobre isso, e achei muito interessante quando ele falou isso, né? Que pessoas, quanto mais alto o nível social, menos a pessoa assiste TV, porque é uma pessoa mais focada, é uma pessoa que vai se dedicar mais ao estudo, à empresa, enfim, ao negócio dela. Ou seja, realmente se nós quisermos um crescimento espiritual, a gente vai ter que se dedicar a isso, a gente vai ter que dedicar tempo, esforço, né? O nosso foco precisa estar nisso, e realmente se nós nos perdermos nesse processo, se nós ficarmos dedicados muito tempo a coisas que não trazem edificação, fatalmente vai evitar o nosso crescimento espiritual. E o pecado, ele é mais grave ainda, né? O caso do pecado, ele vai trazer um travamento mesmo, né? Ele vai impedir e vai trazer, inclusive, vai fazer o papel contrário, né? Porque o que significa a edificação em fé? Você se edifica em fé para que Deus passe a viver cada vez mais em você. Quanto mais você cresce em fé na palavra, a fé, ela abre a porta, né? Aí você vai crescendo em tudo, né? A fé, o amor, etc. Mas quanto mais você cresce em fé, mais Deus vai habitando em sua vida. Quanto mais você vai tendo Deus habitando em sua vida, menos pecado você vai cometendo, mais aperfeiçoado você vai ficando. Então, obviamente, se você está crescendo para fugir do pecado, se você se permitir abrir a porta para o pecado, se você for se dedicar ao pecado, você estará destruindo aquilo que você está tentando construir. Então, o pecado, ele tem um efeito inverso, ele é uma destruição daquilo que você está tentando construir, que é uma casa para Deus, né? Porque Deus não vai conseguir viver em você se você vive para o pecado, né? Deus, lá em Tiago, no capítulo, eu esqueci a referência, acho 3 ou 4, mas o apóstolo Tiago diz que ele chama, inclusive, né,
os destinatários da epístola, ele diz: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus, né? Todo aquele que quiser ser amigo do mundo se tornará inimigo de Deus. Então, se você quer edificar a sua vida para Deus, edificar e construir a sua fé, obviamente, se você vai se dedicar ao pecado, você estará destruindo o que você está tentando construir, né? Então seria um contrassenso. Pois é, gente, é muito, muito importante a gente entender que não tem como a gente amadurecer a nossa fé em Deus, não tem como a gente amadurecer a nossa fé cristã, ocupando, enchendo a nossa mente e o nosso coração com conhecimentos que são contrários à realidade do reino de Deus e da justiça de Deus. Então a fé cristã, ela só pode amadurecer, crescer corretamente, se nós substituirmos todo o conhecimento maligno que está dentro dos nossos corações e que nós aprendemos sem escolha. Nós não podemos escolher não aprender. O mundo, ele ensina esse conhecimento maligno e ele vem disfarçado, ele vem sutil, com sutilezas. Nós não conseguimos discernir que ele é maligno. Nós só podemos discernir que o conhecimento que o mundo nos dá desde a nossa infância é maligno quando nós aprendemos a justiça de Deus, que é totalmente boa. Aí nós temos condição de discernir o que é bom de fato e o que é mal de fato. Então é assim, é rejeitando a maldade, a operação da maldade que gera o pecado, que a gente consegue crescer em fé verdadeiramente, né? Que é o que o pastor Wendel está dizendo aqui. Nós precisamos rejeitar a maldade, precisamos para não pecar. E só há como rejeitar a maldade se nós aprendermos os princípios da justiça de Deus, que são aqueles pelos quais eu falei aqui no começo do programa, quando eu li o Salmo 119, né? O salmista falando, né, que desejava aprender os mandamentos de Deus, queria entender e pedir a Deus entendimento deles, exatamente porque sem esse entendimento não há como parar de pecar, não há como a gente discernir a maldade do mundo e escolher rejeitá-la, não é, pastor Wendel? Exatamente. Então, lendo aqui Hebreus no capítulo 3, versículo 13, diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado, ele é um engano, né? O que é um engano? Um engano é alguma coisa, alguma palavra, alguma sabedoria que não é verdadeira, né? Quando a pessoa diz, falsário enganou as pessoas, criou, sei lá, notas falsas, criou documentos falsos. Então aquela informação ali, ela não é verdadeira, é uma informação falsa, mentirosa. Então é um engano. O pecado, a base do pecado é um conhecimento. Então é um conhecimento, uma sabedoria que são enganosas, certo? E se a gente, aí entra a questão do embaraço, né? O pecado, quando você parte para o pecado, né? Adultério, prostituição, feitiçaria, idolatria, toda a lista de pecados está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19. Quando você parte para o pecado, você está destruindo a casa de Deus, você está desfazendo essa edificação que a gente está tentando fazer aqui. Então, como é que eu edifico a minha vida para Deus? Nós já vimos que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e a praticar. Está lá em Mateus capítulo 7, quando Jesus falou dos 2 alicerces. Isso é assim que nós edificamos a nossa vida para Deus, como morada de Deus em espírito. Como é que eu destruo? Pecado, né? O pecado destrói a nossa vida para Deus. Então, o embaraço que nós vimos lá em Hebreus capítulo 12, ele começa exatamente, aliás, nem começa, ele consiste exatamente em você começar dando ouvidos aos ensinamentos do mundo, né? Você dá tempo à TV, você dedica tempo às novelas, assiste filmes sem parar, vive recebendo vídeos e textos e imagens que são coisas que não trazem edificação nenhuma em sua fé. Então tudo isso, se você dedica tempo demais a essas coisas
isso vai se tornar um embaraço, vai trazer um peso, porque vai ficar mais difícil para você andar na palavra de Deus. Lá em 1 João ele fala algo tremendo, né? O apóstolo João ele diz que os seus mandamentos, né? Os mandamentos do Senhor não são pesados. Se os mandamentos de Deus eles estão sendo pesados para você manter, é sinal de que você está carregando um peso que não vem dos mandamentos de Deus. Você estará carregando um peso que vem da carne que você está alimentando continuamente. Se a sua carne, a sua vida foi estabelecida com base na carne e você aceitou Jesus como seu Salvador, você precisa preparar a sua vida através desse processo da santificação. Corte aquilo que não traz edificação. Não é pecado você assistir novela, mas se eu passo horas e horas assistindo novela, vendo prostituição, vendo porfias, né, debates, contendas, a Bíblia diz que ao servo de Deus não convém contender, mas eu me pego na TV, no celular, assistindo contenda o tempo todo. Então eu estou alimentando o meu coração com a contenda. Obviamente, o mandamento de Deus não é pesado, mas vai se tornar pesado para mim, porque como está muito forte dentro de mim, eu não vou conseguir andar no mandamento de Deus. Então a carreira cristã, a corrida cristã se tornará pesada, exatamente porque eu estou parando no caminho dos pecadores, né? E talvez me assentando na roda dos escarnecedores, como diz lá no Salmo 1, e ouvindo o conselho dos ímpios. Pois mais uma vez, né, a gente tem que prestar atenção e até mesmo lembrar da palavra que diz, né, onde Jesus fala: o meu fardo é leve, ele tem um jugo suave para nos dar e um fardo leve para nos dar. Então seguir a Jesus não é pesado. Os mandamentos da justiça de Deus com a qual Ele criou céus e terra não são pesados, porque eles estão dentro de nós. Nós existimos por causa desses mandamentos. Então não é pesado segui-los para nós, porque eles fazem parte do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vida. A terra que nos abriga, ela foi feita por esses mandamentos, então não é pesado seguir. Se existe peso, é porque nós estamos seguindo o conhecimento maligno. O maligno, ele nos coloca peso, ele nos coloca fardo. Esse peso está na religiosidade, que não é compatível com a justiça de Deus. A gente tem que aprender a justiça de Deus exatamente para poder comparar e rejeitar aquilo que está vindo da maldade e que nos faz pecar, nos faz sofrer. Muitas vezes nós queremos paz, nós dizemos que a nossa vida não está em paz, mas como nós queremos paz, queremos ter uma vida de paz, se nós não estamos enchendo o nosso coração, a nossa mente com um conhecimento que nos traz a paz? É como o pastor Wendel falou agora, se nós estamos enchendo a nossa mente e o nosso coração com um conhecimento de confusão, com um conhecimento de adultério, com um conhecimento de roubo, de corrupção, com um conhecimento de mentiras, de enganos, de entretenimentos vãos, como nós vamos ter paz? Então, a nossa fé e o nosso coração precisam de um conhecimento diferente deste mundo para poder ter a paz que a gente deseja. A paz que nós precisamos, o mundo jamais vai poder nos dar. Ele vai poder dar tudo o que é proveniente da maldade. Isso ele vai poder nos dar, porque ele está cheio disso. Mas se nós procurarmos o conhecimento da justiça de Deus, enchermos os nossos corações, né, pastor Wendel, com esse conhecimento, aí nós vamos provar a paz que Deus dá. Vamos provar a paz do reino de Deus. Não há outro caminho. Temos que encher a nossa mente, o nosso coração desse conhecimento. Exatamente. Porque isso é algo que eu descobri, né? Se você se abre para o conhecimento do reino de Deus, você recebe do poder do reino de Deus. Mas se você se abre para o conhecimento do império das trevas, né, do reino de Satanás, então você também recebe do poder que vem desse reino. O conhecimento para o qual você abrir é o poder que você vai experimentar. Aqui em Tiago, no capítulo 3,
ele fala no versículo 15 em diante, Tiago 3,15 diz assim: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, animal e diabólica. Animal podemos dizer carnal também, né? Que é desse mundo. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Depois ele fala da sabedoria que vem do alto. Então veja que se você começa a obter, se você começa a se abrir para a sabedoria terrena, animal e diabólica, isso vai gerar contenda e vai gerar obras perversas no seu meio, seja na sua igreja, seja na sua família, seja na sua empresa, onde quer que a sabedoria deste mundo animal, terreno e diabólico esteja dominando, ali vai haver obra perversa, porque o conhecimento e a sabedoria do reino de Satanás e do mundo vai se traduzir em obras, assim também como o conhecimento do reino de Deus se traduzirá em boas obras, que são as obras de justiça, né? Só esclarecendo que boas obras, muita gente entende como esmola, aquelas boas obras que a gente ouviu da religião, né? Que é ensinado da religião, mas boas obras na Bíblia são todas as obras de justiça, de santidade e retidão que nós praticamos com base no amor, na alegria, na paz, na fé, etc. Né? Então fica aqui com essa palavra, né? Eu acredito muito importante. Encerro aqui falando exatamente sobre isso, sobre o pecado, o embaraço e o pecado. Né? O pecado vai destruir a edificação que você está construindo, né? A sua edificação, e o embaraço vai trazer um peso, vai tornar os mandamentos de Deus difíceis de andar. Vai tornar a sua caminhada cristã pesada, difícil. Você vai sentir dificuldade em obedecer os mandamentos do Senhor, exatamente por causa desse embaraço. Então vamos fazer o que diz lá em Hebreus capítulo 12, deixar o embaraço, tentar ao máximo nos livrar de todas as coisas que não trazem edificação. Se é a internet, corte a internet, se discipline, se é amizade, corte, se é TV, corte, né? Dedique tempo para adorar o Senhor, para se encher do Espírito Santo diariamente, para meditar na palavra, para que você esteja fortalecido, e você verá que os mandamentos de Deus não serão pesados, eles não são pesados. Você vai perceber isso quando você realmente agir dessa forma. Pois é, esse foi o nosso bate-papo de hoje sobre edificando a fé com o pastor Wendel Costa. E agora nós vamos ter aquele quadro, o Viver a Dois, apresentado pelos irmãos Cleison e Bruna, voltado para casais. E hoje eles vão falar sobre o cuidado com as finanças. Então acompanha aí, daqui a pouco a gente está de volta. Este é o quadro Viver a Dois e nós, Cleison e Bruna, conversaremos um pouco sobre questões relativas ao casamento e como manter um relacionamento saudável, tudo isso à luz da Bíblia. Se você é casado ou pretende se casar, assista a esse vídeo. A vida financeira do casal, como todas as outras áreas do relacionamento conjugal, deve estar em equilíbrio. Afinal, é muito comum vermos questões financeiras destruindo casamentos, negócios, empresas e até governos. Brigas, dívidas, crises financeiras, desgastes emocionais e separações podem ser evitados com uma prática de equilíbrio financeiro. Gostaríamos de falar com você acerca de 3 dos maiores problemas que afligem os casais na área financeira e que são responsáveis pelo fracasso de muitos casamentos. Importante destacar que não se deve buscar o enriquecimento ou o acúmulo de riquezas, mas tão somente o equilíbrio nesta área, como em todas as outras. No livro de Provérbios diz que na casa do sábio há reservas de comida e azeite. O homem imprudente, porém, devora tudo o que pode. Ter uma reserva para as emergências é muito importante. Isso faz parte de uma vida financeira organizada, em tudo que aponta para Deus, a ordem e perfeição.
E por que nós não devemos ser organizados se fomos feitos à imagem e semelhança dele? Para se ter uma poupança, são necessários planejamento e disciplina. Mas minha renda é incompatível com a minha realidade. Antes que você pense algo do tipo, queremos compartilhar algo importante que aprendemos no livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, de Gustavo Cerbasi. Não importa o quanto vocês ganham, mas sim o quanto vocês gastam. É preciso planejar para não comprometer toda a receita da família com as despesas mensais regulares. Inicialmente, o casal pode reservar 5 ou 10% da receita líquida mensalmente para formar uma poupança. E isto pode ir aumentando, ajustando, de acordo com aumentos salariais ou novas receitas. Caso o casal já tenha toda a receita empenhada, cortes no orçamento devem ser feitos. Saibam que os recursos necessários para uma poupança não estão nos grandes gastos do orçamento, estão nos pequenos, aqueles que fogem ao controle. Lembre-se, é sempre melhor barganhar um desconto no preço à vista do que criar financiamentos. Logo, ter uma poupança faz com que se gaste menos para se comprar o mesmo produto. E isso contribui para uma vida familiar saudável. O segundo tópico que gostaríamos de abordar é cuidado com as dívidas. Como dissemos anteriormente, não importa quanto ganhamos, mas sim o quanto gastamos. Pôr todos os gastos no papel é uma ação inteligente. Foi só um lanche, vou anotar não. Isso não vai fazer diferença. O rigor e a disciplina temporários ajudam a preparar um futuro ambiente de tranquilidade, onde o equilíbrio financeiro proporcionará bons momentos de alegria à sua família. Muitos aplicativos financeiros estão disponíveis hoje para o uso sincronizado pelo casal. Isso me lembra as dificuldades financeiras que nós, como a grande maioria dos casais, tivemos em um período do nosso casamento. E foi aí que aprendemos muito estudando sobre o assunto. E passamos a utilizar medidas como esta. O terceiro fator que atrapalha as finanças do casal é a separação das receitas ou ganhos. Muitos casais têm isso de forma bem acentuada. Seus ganhos são individuais, contrariando o que a Bíblia nos ensina sobre unidade. Quando há esta separação financeira, a tendência é que os objetivos também sejam separados pela individualidade de cada cônjuge. E sabemos que esta prática tende a ativar discussões e brigas frequentes entre marido e mulher. Nós também cometemos este erro no início do nosso relacionamento, mas aprendemos com a experiência de outros casais e hoje somos também na área financeira. É importante que o casal planeje em conjunto a sua vida financeira, mesmo que só um dos cônjuges tenha salário, e para isso o casal deve conhecer suas finanças. O interesse coletivo da família deve estar acima das individualidades. Eu pago a luz e a água e você paga o gás e a escola das crianças. Isso tem tudo para dar errado. O casal deve ter objetivos em comum. Os cônjuges devem construir e conquistá-los juntos. E para isso é preciso juntar as receitas. Porém, é importante escolher um dos dois, aquele que se mostrar melhor administrador, para tomar conta dos números. Pequenos gastos podem ser feitos individualmente, porém os grandes gastos devem ser fruto de discussão entre o casal. Essas são apenas 3 dicas de um assunto muito amplo que podem melhorar a saúde do seu relacionamento. E para a sua meditação sobre esse assunto, leia Lucas, capítulo 14, versículo 28. Estamos de volta e aí você assistiu aí o vídeo do quadro Viver a Dois com Cleison e Bruna. Muito importante essa informação que ele passou, né, porque é um problema que muitos casais enfrentam exatamente nessa área financeira. Então tá aí a dica, fica dada a dica do casal aí, para você que é casado, casada, que está precisando de orientação nessa área. Muito importante aí o vídeo, eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. E agora eu preciso falar de um ministério que é o idealizador do programa Sala Gospel, o Ministério Águios, certo?
ele pode ser encontrado na internet no site www.agios.org. Lá você vai saber como é que é o trabalho do Ministério Agios, qual a nossa visão, quem forma a equipe do Ministério Agios, a nossa agenda e muitas outras informações, certo? Nas redes sociais você também encontra informações sobre o nosso ministério. No Facebook você encontra no endereço www.facebook.com/agios.org. No Instagram, @ministério.agios. E no YouTube, youtube.com/ministérioagios. Certo? Você lá, no nosso canal, vai encontrar todos os vídeos das pregações que nós fazemos nas igrejas, nos agendamentos que nós fazemos. Então você assiste os vídeos das pregações com muitas outras informações, muitos outros vídeos para edificar sua fé no Senhor Jesus. E se você é líder, pastor ou pastora em uma congregação cristã e deseja a participação do Ministério Agios no seu evento, é só ligar ou mandar mensagem para o número 84988270998. 84988270998 e você vai entrar com o pastor Wendel e agendar o seu evento com ele, ok? O Ministério Agios trabalha com o ensino da Palavra de Deus, que pode ser acompanhado ou não do trabalho da nossa equipe de louvor, certo? E nós trabalhamos em congressos, workshops, simpósios e cultos normais, etc., com os temas louvor e adoração, casamento, criação de filhos, família cristã, princípios básicos da fé cristã, justiça de Deus, dentre outros, certo? E o nosso ministério também tem 2 livros que foram lançados ano passado, que são Amor, a verdadeira natureza de Deus, do pastor Wendel Costa, que está aqui do meu lado, e Tempo de chorar, Tempo de crescer, da pregadora Bruna, certo? A Bruna que fez aí e participa do quadro Viver a 2. Então você pode comprá-los nos sites da editora Multifoco, Americanas, Shoptime, Submarino. E se você desejar adquirir os livros na forma digital, você pode procurar na plataforma da Amazon, ok? E aqui em Natal você encontra esses livros abençoados na livraria Gilgal ou no estúdio da Louva RNTV. É só ligar para o númerozinho que está aparecendo aí abaixo no seu vídeo, não é? Que está sendo transmitido aqui pela Louva RNTV, e entrar em contato e comprar os seus livros, ok? E agora nós vamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaria de agradecer imensamente a audiência de todos. Muito obrigada a todos que acompanharam aí pela página do Facebook aí, da Louva RNTV no Facebook. Obrigada a todos que acompanharam aí no YouTube. Obrigada a todos que estão acompanhando o nosso programa, que estão seguindo a gente no canal aí do programa Sala Gospel, no canal do Ministério Agios. Obrigada a todos vocês. E gostaria de agradecer também as curtidas, os comentários que vocês estão fazendo. O feedback de vocês é muito importante para nós. Os comentários, as sugestões de vocês são muito importantes para que nosso programa fique cada vez melhor. Então não deixem de comentar, de fazer as críticas de vocês, dizer o que vocês gostariam que tivesse no programa, porque isso vai nos ajudar bastante a fazer um programa com maior qualidade. Então, mais uma vez, obrigada. Pastor Wendel, queria deixar algum recado para final do programa? Deus abençoe a todos e que vocês possam, assim, né? Sei que tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim. Então, não é que seja pecado, né? A gente já gostaria de enfatizar isso, mas você ser uma pessoa mais criteriosa, se vê que alguma coisa realmente não está trazendo edificação à sua vida, se vê que aquele programa, aquele apresentador, aquela novela, filme, seja lá o que for, está ministrando pecado na sua vida, ensinando coisas erradas, trazendo um empecilho aí para você crescer espiritualmente. Então, é cortar mesmo, gente, porque Jesus está às portas. Nós a cada dia vemos, né, que a volta do Senhor está iminente e nós precisamos nos santificar cada vez mais, estar aí purificados, né, na nossa alma, no nosso corpo, assim como estamos no nosso espírito, espírito, alma e corpo, purificados e santificados, aguardando a vinda do nosso Senhor. Pois é, e nós temos o propósito aqui no programa Sala Gospel de tocar nesse assunto da vinda de Jesus, como nós fizemos ano passado. Nós vamos fazer outras vezes em programas futuros. Então vocês acompanhem, que nós vamos falar desse tema que é muito importante, a gente sempre está lembrando dele, né? Que é a volta de Jesus e temas relacionados. Então acompanhem. Até o próximo programa. Que Deus abençoe a cada um e até lá!